E na arrematação de segunda praça, como deveria ser nos leilões extrajudiciais? O imóvel deveria ser entregue livre de qualquer tipo de ônus. É exatamente isso. E quem que disse isso, professor? É da sua cabeça que saiu isso, professor? Não, isso deflui, isso surge da própria Lei 9.514 de 97. Olha o que a lei diz com relação ao preço do mínimo do imóvel em primeira e segunda praça. Artigo 27 da Lei 9.514. Ela diz o seguinte, parágrafo 1º e 2º. Diz o seguinte, vamos ler lá junto. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para alienação do imóvel no prazo de 60 dias, contado da data do registro de que trata o parágrafo 7º do artigo 26 dessa lei. Esse registro é o registro da consolidação da propriedade, tá, gente? Parágrafo 1º, qual que é o preço em primeira praça, o preço mínimo? Olha o que o parágrafo 1º fala. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, já vimos aqui, valor do imóvel, valor da avaliação, né? Estipulado na forma do inciso 6 e do parágrafo único do artigo 24 desta lei, que diz que o valor de avaliação para efeito de leilão consta no contrato, certo? Será realizado o segundo leilão. Quer dizer, ele está dizendo assim, ó, se ninguém der o lance mínimo na primeira praça, e qual o lance mínimo? Valor de avaliação do imóvel, o imóvel vai para uma segunda praça. Aí aqui que está o X da questão, que é algo que não é obedecido nos leilões extrajudiciais, mas eu trouxe aqui para vocês, porque lá no final eu vou dar uma dica relativa a isso aqui. Parágrafo 2º. No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao quê? Ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, quer dizer, ao financiamento, das despesas, todas as despesas que tenham ali, né, relativo ao financiamento, inclusive emolumentos cartorários, porque houve averbação da consolidação da propriedade, está tudo incluído aí no preço. Prêmios de seguro, encargos legais, inclusive tributos. Tributos o quê? IPTU, né? E das contribuições condominiais, também os débitos condominiais têm que compor o preço mínimo na segunda praça, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário a seu exclusivo critério, lance que corresponda a pelo menos metade do valor de avaliação do bem. Então, olha só aqui, como deveria ser. Agora, a Lei 9.514 de 97, sem juridiquês. Sem juridiquês. O que a lei diz? Valor mínimo no primeiro leilão. Valor do imóvel estipulado no contrato. Avaliação do imóvel para efeito de leilão extrajudicial, regido pela Lei 9.514 de 97. Avaliação vem ali no contrato. Então, primeiro leilão, valor mínimo estabelecido é aquele constante do contrato como valor de avaliação do imóvel. Então, primeiro leilão, lance mínimo, valor de avaliação, certo? Segundo leilão, não teve arrematante do primeiro leilão, você arrematou no segundo leilão. O que quer dizer? Sem juridiquês. Quer dizer que quando você deu um lance e ganhou no primeiro leilão, tem que estar incluído lá no preço. O valor integral da dívida, que gerou alienação fiduciária, o valor das despesas, do IPTU e das contribuições condominiais. É isso aí que está dizendo. Está dizendo que o valor do lance na segunda praça, a lei diz, quando você compra na segunda praça, o valor que você dá já tem que incluir esse valor mínimo, né, que inclui aí as despesas de IPTU e de condomínio. E aí, só se porventura, é o que a lei diz, se porventura não achar ninguém que dê esse valor, o fiduciário pode aceitar um lance menor do que esse valor que cobre tudo isso aí, né? É limitado a 50% do valor de avaliação do imóvel. Então, na prática, não acontece assim, mas deveria acontecer dessa forma. Na prática, como que funciona? Na prática, funciona o princípio lá da vinculação ao edital, né? A regra do jogo é aquilo que está estabelecido no edital. Então, se o edital prevê
que os débitos de condomínio e de IPTU, eles são, né, de responsabilidade do arrematante, assim o será. Então, já aqui, de antemão, eu repito o que eu venho dizendo em outras aulas. Olhe sempre o edital do leilão, tanto judicial quanto extrajudicial, porque, muito embora a lei diga uma coisa, né, contrária, né, o que vigora na prática é o princípio da vinculação ao edital. É isso que a jurisprudência dos tribunais tem dito. Vale o que está no edital, certo?